o Espírito Santo vinha sobre a vida daquela pessoa, revestia ela com poder e ela cumpria aquilo que estava lhe designado. E nós podemos citar muitas pessoas que durante a história Deus usou de forma poderosa. Quem não lembra aqui da história de Moisés, né? Moisés foi um homem que Deus usou tremendamente para realizar sinais e maravilhas enquanto Deus libertava o povo de Israel. Eu não poderia também esquecer da vida de Eliseu, da vida de Elias e de muitos outros homens de Deus que Deus usou de maneira extraordinária. E eu quero falar para você nessa noite que o mesmo Espírito que estava sobre a vida desses homens de Deus está sobre a sua vida nessa noite. Sabe, é interessante que apenas algumas pessoas eram escolhidas para propósitos específicos. No entanto, Deus decide fazer algo mais extraordinário. Lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, o Senhor nos faz uma promessa maravilhosa. A palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 28 diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda... E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre todos derramarei, fale comigo, do Espírito Santo. Deus agora, queridos, não queria derramar do Espírito só sobre uma pessoa. Deus não queria agora derramar do seu Espírito só sobre um grupo de pessoas. Deus agora quer derramar sobre todos aqueles que se achegam a Ele por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não sei se você consegue, queridos, imaginar isso na sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, e se Deus me ungir com o Espírito para fazer obras tão grandiosas como aquelas que eu leio na Bíblia. Eu me fiz muito esta pergunta quando eu me converti. Eu li as histórias bíblicas e eu pensava, queridos, será que Deus pode nos dias de hoje pegar uma pessoa simples, um jovem como eu e fazer obras tão maravilhosas? E eu comecei a inclinar o meu coração para buscar a Deus e entender por meio da sua palavra como ter uma vida revestida do poder do Espírito Santo. Amém? Queridos, na plenitude dos tempos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele envia Jesus. E Jesus, Ele já nasce de uma forma extraordinária. Porque Jesus não precisou da intervenção humana para ser concebido. A palavra de Deus, lá em Mateus, diz que o poder do Espírito envolveu ali Maria. E Ele, Jesus, foi concebido no ventre dela com uma ação do Espírito Santo de Deus, sem precisar de uma ação humana masculina. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque o Senhor, agora o próprio Deus, Ele não estava apenas lá no seu trono, Ele vinha caminhar com os homens, como o Senhor mesmo diz, Ele será chamado Emanuel, é Deus que está conosco, é Deus que está presente, é esse Deus que está aqui nessa noite para lhe encher do Espírito Santo. Não há muitos relatos sobre a vida de Jesus quando ainda criança. Nós apenas encontramos que Jesus, ainda no ventre da sua mãe, tem um encontro com o seu primo João Batista, também no ventre da mãe de João Batista, elas são cheias do Espírito Santo, as crianças se estremecem no ventre, e depois disso os textos vão falar só de Jesus com 12 anos no templo. E é interessante que Jesus, já desde pequeno, ele era inclinado para as coisas de Deus. A palavra diz que Jesus estava no templo e ele interrogava os doutores da lei. Ele interrogava, fazia perguntas, ele aprendia com eles e ele também partilhava a palavra que já estava sobre a sua vida. Então eu já aprendo, querido, se eu quero viver uma vida revestida do poder do Espírito Santo, não importa se eu sou uma criança, se eu sou um jovem, se eu sou um adulto, um senhor ou uma senhora, eu preciso inclinar o meu coração e a minha vida para as coisas de Deus. Queridos, depois disso o texto diz, Mateus capítulo 3, que aparece no deserto da Judeia um homem não tão bonito de aparência, vestido de pele de animal, e ele se alimentava de forma diferente. E aquele homem começou a pregar no deserto. E havia culto, queridos, naquele tempo havia culto.
mas as pessoas deixavam de estar nas sinagogas, cultuando ali segundo a lei de Moisés, para estar no deserto ouvindo um homem muito esquisito de aparência, mas que carregava a unção e a presença de Deus na sua vida. E a mensagem de João Batista que pregava ali não era uma mensagem coach, pastor Gilmar. Não era uma mensagem de bênção, né? Não era uma mensagem agradável de se ouvir. Era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas as multidões, mesmo assim, queridos, com uma palavra dura, elas iam ouvir a mensagem, porque elas sabiam que existia algo de Deus na vida de João. E aqui eu quero trazer uma mensagem muito específica e importante para a igreja. O que vai atrair as pessoas não é a sua oratória ou a sua habilidade, é a palavra do Senhor na sua vida, é a unção de Deus que você carrega, queridos. As pessoas não precisam de palavras muito belas, enfeitadas, por mais que isso seja bom. As pessoas precisam da palavra do Senhor. As pessoas precisam de ministros ungidos, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a mensagem, comprometidos com o seu propósito, para transmitir a vida do céu, para transmitir uma mensagem ungida. Queridos, o que quebra o jugo é a unção do Espírito Santo. O que vai tocar a vida das pessoas é a unção do Espírito Santo. E se você não buscar a unção do Espírito Santo, você não vai viver uma vida no poder do Senhor. Você não vai experimentar os milagres do Senhor através da sua vida. Mas se você nessa noite estiver com o coração aberto, o Espírito do Senhor virá sobre a sua vida. Ele vai lhe encher e lhe capacitar para uma obra maravilhosa. Enquanto João Batista ele pregava ali no deserto da Judéia, muitas pessoas começaram a questionar em seus corações se João ele era o Messias, porque eles estavam esperando o Messias. João, ouvindo aquilo, João traz uma mensagem maravilhosa. Ele diz: eu não sou o Messias, eu vos batizo para arrependimento de pecados, Mateus capítulo 3. E ele diz: mas após mim virá um mais poderoso do que eu. E ele completa a mensagem dizendo: eu, João, não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas quando ele vier, quando ele se manifestar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Que promessa maravilhosa! E certo dia João estava ali no deserto, ele estava batizando, e de repente Jesus vem na direção de João. Quando João ele observa o Senhor Jesus vindo na sua direção, João aponta para o Messias e ele libera a palavra, de acordo com aquilo que Abraão falou para o seu filho Isaque. Quem lembra da história de Abraão e Isaque, amém? Vocês lembram que quando Isaac estava prestes a ir para o lugar do sacrifício, ele olha para o seu pai e ele faz um questionamento. Ele diz: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo e estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, pai? Certamente ele via seu pai sacrificando. E Abraão, ele libera uma palavra muito profética. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Quando João vê Jesus, ele ministra, ele aponta para aquele cordeiro que Abraão já havia muitos anos atrás falado. Ele estava querendo dizer, parafraseando o trecho, aquele cordeiro que Abraão profetizou, ele aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela promessa maravilhosa veio se cumprir. Jesus vai até João, ele é batizado. Quando Jesus ele sobe as águas, João Batista diz, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, quando ele subiu as águas, os céus se abriram, eu vi o Espírito Santo descer e pousar sobre a vida dele. E uma voz do céu bradou e disse: esse é o meu filho amado. Quando Jesus ele é batizado, queridos, Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, ele impele, ele direciona Jesus a ir para o deserto. Fale comigo, para o deserto.
O deserto é um lugar que crente ora para não estar, não é verdade? O deserto é um lugar que quando nós estamos lá, nós oramos apressadamente e até mesmo fervorosamente para que Deus nos tire desse lugar. Mas muitas vezes, querido, o deserto não significa um lugar de escassez, mas significa um lugar de solitude. É um lugar para estar a sós com Deus. No caso de Jesus, Lucas capítulo 4, o texto diz: ele foi guiado pelo Espírito para o deserto. E quando Jesus vai para o deserto, o texto diz: ele foi, fale comigo, cheio do Espírito Santo. Jesus vai para o deserto. E Jesus, durante 40 dias, ele jejuou. O texto não nos diz se o jejum foi total ou parcial, mas creio eu ser parcial, porque ao final de 40 dias o texto diz que ele teve fome, mas o texto não diz que ele teve sede. Então há uma grande probabilidade dele estar tomando água ali enquanto estava jejuando. Depois de 40 dias, vocês conhecem a história, ele é tentado, ele vence as tentações, e quando Jesus ele vence as tentações, ele é alimentado pelos anjos e ele volta. Lucas capítulo 4, versículo 14, o texto diz: e Jesus, que foi cheio do Espírito ao deserto, depois da tentação, ele voltou no poder do Espírito Santo de Deus. Há uma diferença de ser cheio do Espírito e de ser revestido no poder do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a manifestar os frutos de Jesus descrito em Gálatas. As pessoas começam a enxergar o caráter do Senhor na minha vida. Mas quando eu permaneço buscando a Ele, eu não só sou cheio, mas eu também sou, fale comigo, revestido do poder. Quando Jesus ele é revestido do poder do Espírito Santo, o texto tem uma frase bem interessante. O texto diz: quando Jesus voltou do deserto, no poder do Espírito Santo, a sua fama corria por todos os lugares. Fale comigo, a fama de Jesus corria por todos os lugares. Jesus entra no templo, ele lê uma porção das Escrituras e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele começa a falar para pregar as boas novas. Para que eu tenha uma vida revestida no poder do Espírito Santo, eu preciso ter uma vida, queridos, fale comigo, consagrada. Jesus, sendo filho de Deus, sem pecado nenhum, sabendo da tentação, ele jejuou durante 40 dias. E se eu quero experimentar uma plenitude do Senhor, uma porção do seu Espírito, da sua unção, eu preciso ter uma vida de jejum, queridos. Eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Eu preciso constantemente estar diante de Deus, buscando a sua face em jejum, em oração, me pondo no altar dele, me consagrando, me separando para ser revestido com o seu poder. Jesus fazia 3 coisas depois que ele volta do deserto. 3 coisas. Antes de falar dessas 3 coisas, Jesus ele passa um tempo de oração e ele escolhe 12 para andar com ele, mais próximo, mas ele tinha muitos discípulos. E ele pegava esses 12 discípulos que mais tarde vieram ser apóstolos, e quando ele andava pelos lugares, ele fazia 3 coisas. Fale comigo, 3 coisas. Você vai aprender as 3 coisas que Jesus fazia por todo lugar. Fale comigo, ele pregava, ele ensinava e operava milagres. O ministério de Jesus, querido, todo o ministério de Jesus, ele pregava, ensinava e operava milagres. Desde Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele pregava ao povo, ele ensinava ao povo e depois ele operava grandes sinais e maravilhas. Pergunte por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida, queridos. O mesmo Espírito que ungiu Jesus para manifestar o reino de Deus e o poder do Senhor é o Espírito que está sobre você também. Você tem consciência dessa maravilhosa promessa sobre a sua vida? Quando Jesus, querido, ele
trazia os discípulos, ele começava a ensinar os seus discípulos. Quando ele estava pregando, ele estava ensinando sobre pregação. Quando ele estava curando, ele estava ensinando para os seus discípulos. Então Jesus sabia que a missão dele era vir e ir para a cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele sabia que quando ele fosse para o Pai, ele iria enviar o Espírito. E aqueles que ele estava discipulando iam dar continuidade àquela obra. Então, queridos, quantos são aqui discípulos de Jesus? Então você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar, você foi chamado para manifestar o reino de Deus, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para levar milagres para a vida das pessoas. É isso que Deus quer fazer na igreja do Ponto Novo, queridos. Durante um tempo, os discípulos andavam com Jesus, eles observavam Jesus e eles se maravilhavam com Jesus. E aí eu quero lembrar para vocês de um texto bem interessante. Certa vez, os discípulos estavam obedecendo ao Senhor e eles foram atravessar o mar e veio uma grande tempestade. No meio da tempestade, à alta madrugada, o Senhor vai ao encontro deles. E depois de toda aquela cena que Pedro ele anda sobre as águas, que ele volta para o barco, e quando Jesus põe os pés no barco, a tempestade se acalma, os discípulos ficam atemorizados e diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele é o Criador de todas as coisas. Como a criação não iria obedecer à voz do Criador? Mesmo eles andando com Jesus diariamente, aprendendo do Senhor diariamente, parece que eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo ali, não só através da vida de Jesus, mas na vida deles e mais tarde através da vida deles. Porque em muitos momentos eles se maravilhavam, eles ficavam preocupados, eles ficavam ansiosos, como ali na multiplicação de pães e peixes. Parece que eles não estavam conseguindo enxergar quem estava ali. E muitas vezes a igreja está assim, queridos. O Espírito Santo está habitando dentro de nós, mas quando algumas coisas sucedem em nossas vidas, nós começamos a ficar inquietos e parece que nós não temos dimensão de quem está conosco, quem está habitando dentro de nós. O mesmo Espírito de Jesus está habitando em você. É esse nível de maturidade na palavra que Deus quer trazer para a sua igreja, de consciência. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. Então, se o Espírito de Deus está sobre a minha vida, se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou ser um imitador do Senhor. Eu vou fazer o que Ele fazia, porque Ele prometeu: coisas maiores das que a que eu fiz, vocês farão também. Depois de um tempo treinando e capacitando os discípulos, Jesus chama 70. E Jesus começa a enviá-los de dois em dois, dá instrução. E eles vão, eles entram nas casas, as casas que recebiam a palavra, a paz do Senhor, eles pregavam. O Senhor começava a manifestar maravilhas, prodígios, e quando eles voltam da missão, eles voltam alegres, se regozijando, e diz: Senhor, no seu nome até os demônios se submetem. Eles estavam dizendo: nós chegávamos nas casas, e quando alguém se endemoniava, nós usávamos o teu nome, Senhor, e aqueles espíritos saíam no poder do seu nome. E ele até adverte, né? Não se alegre por essas coisas, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Queridos, olhe que interessante, Jesus estava comunicando para eles: por que vocês estão se alegrando? Porque os espíritos se submetem. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: isso deve ser o normal da igreja. Isso deve ser a cultura da igreja, o que a igreja vive. Expulsar demônios no nome de Jesus, impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados, ver batismo com o Espírito Santo, ver milagres acontecendo. É o natural da igreja, é o sobrenatural, mas que é natural para a igreja. Mas parece que quando se fala em milagres, em prodígios e maravilhas, alguns irmãos acham que isso está muito distante deles. Parece que é irreal para eles imaginar que Deus pode usar eles para fazer essas obras. E eu quero falar para você nessa noite: não é irreal, não está longe, está perto, está dentro. O Espírito de Deus está dentro de você. Jesus, queridos, ele não só pregava, ensinava e operava milagres. A palavra de Deus diz que muitas vezes, durante a noite, ele se ausentava para orar. E alguns textos até dizem: e ele passava a noite em oração com o Pai.
e logo pela manhã ia fazer novamente as mesmas coisas. E aqui eu quero trazer, queridos, me entenda bem, uma repreensão da parte do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Nós vivemos em um século muito rápido, numa geração que quer as coisas como fast food, né? Eu pedi agora, eu quero agora. Eu já acordo, às vezes eu nem dobro os meus joelhos para orar, eu já corro para tomar banho, tomar café, arrumar as crianças para a escola, ir para o trabalho. Quando eu chego, eu estou muito cansado e eu já tenho que correr para preparar o café, quem é dono de casa, porque à noite tem culto e eu chego em casa, eu estou cansado e eu vou deixar para orar depois, eu vou deixar para ler a palavra depois, porque eu fiz muitas coisas, eu estou cansado. Mas Jesus fazia muitas coisas, ele era homem, ele chorava, ele sentia fome, tinha as mesmas necessidades, mas ele não deixava de buscar ao Pai, ele não deixava de estar ali em oração, ouvindo a voz de Deus. E a igreja tem perdido os sinais, as maravilhas, não porque cessaram, mas porque tem substituído uma vida consagrada a Deus por uma vida para as coisas naturais e materiais. É normal se preocuparmos em estudarmos para passar em concurso. Eu quero, quem não quer? É normal pensarmos na faculdade, em ter bons empregos para dar uma boa vida para os nossos filhos. Mas se o meu coração está cheio dessas coisas, como o Senhor vai encontrar espaço para as coisas dele? A palavra diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio das preocupações do dia a dia, das contas que estão se atrasando, da faculdade do meu filho, que faculdade ele vai fazer, o que vai ser do futuro dele? Ou o seu coração está cheio da palavra de Deus? Ou a sua vida está no altar do Senhor, sabendo, Senhor, estou te buscando, o meu futuro, o futuro dos meus filhos, o futuro da minha casa pertence ao Senhor, eu não vou inverter, porque a ordem não é buscar as coisas para depois buscar o Senhor. Mateus capítulo 6, verso 33, a ordem é buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Nós vivemos uma geração, infelizmente, não toda, não posso generalizar, um pouco apática a essas coisas. Porque é uma geração que muitas vezes está ligada às coisas da terra e não está com o seu coração no céu, no alto. Queridos, prosseguindo a história, duas coisas, além das três coisas que Jesus fazia, Jesus não deixava de, fale comigo, orar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vocês lembram quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem? O que é que Jesus fala? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto te responderá publicamente. É interessante, Jesus, quando ele vai ensinar sobre a oração, ele não diz, por favor, orem. Ele não pede. Ele ordena, quando vocês forem orar, eu espero que vocês orem, eu espero que vocês tenham uma vida de oração, eu espero que no secreto vocês tenham uma vida separada para Deus, para que no público você viva aquilo que eu tenho sobre a sua vida. Jesus não deixava de orar, Jesus tinha uma vida consagrada e Jesus conhecia muito profundamente as Escrituras e a lei. Três coisas que você não pode apartar da sua vida. Fale comigo, oração, leitura bíblica e jejum. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias dando instrução aos seus discípulos e a todos aqueles que seguiam a ele. E aqui nós lemos lá no início sobre Atos capítulo 1. Jesus, quando ele ressuscita, ele está prestes a subir para o Pai. E ele começa a dar mandamentos pelo Espírito Santo. Ele diz, ficai na cidade, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos? E ele diz, quando o Espírito Santo descer sobre vós, que vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Muitas vezes queremos inverter as ordens. Queremos anunciar para o nosso vizinho, para o nosso bairro, no Brasil, fora do Brasil, queremos esse chamado maravilhoso, mas, queridos, a ordem não é primeiro ir pregar, a ordem é buscar ao Senhor, ser cheio do Senhor, e agora
e revestido do poder do Espírito, comunicar a palavra do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15, não cessou, é para os dias de hoje, e esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. No meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite, queridos. Quando eu comecei a buscar isso, jovem, assim, novo convertido, eu comecei a ver algumas pessoas lá na igreja sendo usadas por Deus. Eu vi uma pessoa orando em línguas pela primeira vez. De início eu fiquei um pouco assustado quando eu vi aquela experiência, mas eu conversei com o meu pastor me discipulava muito. Aonde ele ia, ele me levava, e eu comecei a perguntar para ele: pastor, o que é essas línguas? Ele começou a me explicar sobre o batismo no Espírito Santo. Quem aqui já tem 10 ou mais anos de crente, amém? Era comum ou não ir nas igrejas, nos cultos e ver muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo? Hoje, quando eu tenho a oportunidade de discipular jovens como líder da Jubrac estadual, eu sempre converso com eles. E aí, você está buscando o batismo no Espírito Santo? Como é que está a sua vida? Está consagrado ao Senhor? E muitos deles, às vezes, nem conhecem ou sabem o que é o batismo no Espírito Santo. Porque, às vezes, eles não têm o desejo ainda, a inclinação de conhecer as coisas do Senhor. E desde cedo, o Senhor inclinou o meu coração para isso. 4 meses eu batizei nas águas. No 5º mês, eu lembro-me como hoje, uma quarta-feira, era dia de culto. Eu estava lendo um livro que o meu pastor me emprestou, e lá eu li sobre o que era ser batizado no Espírito Santo. Eu entrei no meu quarto, eu dobrei os joelhos e disse: Senhor, se a sua igreja lá de Atos experimentou, se Joel capítulo 2, versículo 28, que se cumpriu em Atos, é para mim, eu quero esse batismo, eu quero essas línguas, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Naquele momento, queridos, eu senti o Senhor vir sobre a minha vida, e eu fui batizado e cheio do Espírito Santo ali no meu quarto, e fiquei ali cerca de 1 hora orando em línguas naquele lugar. Depois dali eu cheguei para o meu pastor, partilhei e disse: pastor, eu fui batizado no Espírito, mas eu não quero só isso, o que é que eu faço? Ele continuou a me discipular, eu continuei a buscar a palavra do Senhor, a direção do Senhor. E queridos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a me aprofundar em algumas coisas, e eu comecei a pensar, hoje eu entendo que era o Senhor plantando no meu coração. Eu li os milagres de Jesus e eu disse: será que Jesus pode curar através da minha vida? Será que eu posso orar pelos enfermos? Será que eu posso expulsar demônios nos dias de hoje? E aí eu fui fazer um propósito de oração. Eu acordava às 3 da manhã para buscar a face de Deus. É interessante, né, que os crentes mais antigos, eles diziam: busca Deus de madrugada. Deus ouve em todos os momentos, queridos, mas é maravilhoso também buscar na madrugada. Não que é mais espiritual buscar na madrugada, mas de 3 às 4 da manhã eu estava buscando a face de Deus. E eu sempre orava: Senhor, eu quero o seu poder, eu quero a sua graça. Eu sou jovem, mas eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer as coisas diferentes. E eu ouvia das pessoas que para ser cheio do Espírito, manifestar o poder, eu precisava orar muito. Eu disse: eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Porque Jesus ali no Getsemane, eu li na minha inocência, Jesus disse: vocês não pudessem velar comigo nem 1 hora sequer. Eu disse: 1 hora pelo menos eu vou conseguir, pastor Sebastião. E eu orava, eu disse: meu Deus, eu orei muito, Senhor. Eu acho que já passou horas. Quando eu ia olhar o relógio, 10 minutos, eu disse: misericórdia, eu já orei por tudo. Eu não sei mais pelo que eu vou orar. Eu disse: Senhor, me ajuda. E aí o Espírito Santo falou comigo: você não é batizado no Espírito Santo, a oração em línguas não é para edificação pessoal. E eu disse: Senhor, então eu vou começar a orar em línguas, então vem sobre mim, Espírito Santo. E naquelas madrugadas, toda madrugada, das 3 às 4 da manhã, eu estava ali orando em línguas e buscando a face de Deus. Não era só de madrugada, queridos, durante o dia. Eu lembro que eu tinha muita fome, muita sede de Deus, ainda tenho, e eu lia a palavra durante um dia. E um dia uma pessoa começou a observar a minha vida, ela ainda não era convertida, hoje já é. E ela dizia: esse menino está ficando doido, porque ele só vive lendo a palavra. Quando acaba vai orar, e vai para o quarto, e é um berreiro nesta oração. E depois ele vai ler a palavra. Meu filho, não é assim. Eu estava sendo taxado já de fanático, mas eu tinha fome e sede pela presença do Espírito Santo de Deus. 1 semana de oração, orando em línguas, das 3 às 4 da manhã.
Eu vou para um círculo de oração e eu não conhecia muito a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu estava aprendendo, era novo na fé. Mas eu peguei ela na mão dos irmãos e nós começamos a orar. 1 hora com Jesus, toda sexta-feira na igreja. E aí eu estava orando de olhos fechados e eu ouvi uma voz. E a voz dizia, essa irmã que está do seu lado está orando a mim e pedindo isso, isso e isso. Ela disse que quer ser usada igual aquela pessoa. Fale para ela que eu vou começar a usar ela. E eu disse, estou ficando doido. Que voz é essa que está vindo na minha mente, dizendo sobre a vida das pessoas? Eu não conhecia muito a pessoa do Espírito Santo, eram os meus primeiros passos, aproximadamente 5 a 6 meses de convertido. E eu falei, mas eu vou obedecer. E eu cheguei para a irmã e disse, irmã, Deus falou assim, assim. E isso começou a acontecer várias e várias vezes nos cultos. Eu não sabia, mas o Senhor tinha me dado um dom de palavra de conhecimento. O Senhor trazia uma revelação sobre a vida de alguém e eu ia lá ministrar algo do Senhor na vida delas. Mas eu não sabia ainda, não tinha muito entendimento. Quando eu chegava no culto, queridos, eu olhava para uma pessoa e ia com medo, né? Na minha inocência. Eu disse, eu vou de cabeça baixa, eu não vou olhar para ninguém. Porque eu achava que o segredo era olhar para as pessoas. Ele disse, eu vou de cabeça baixa, eu vou orar de cabeça baixa, eu não vou orar, não vou ouvir essa voz não, porque está bem esquisito isso aqui. Não tinha jeito. Todos os cultos, Deus trazia uma palavra de conhecimento sobre a vida de alguém, e às vezes eu dizia, meu Deus, Deus falava coisas muito específicas, eu não entendia, não sabia da vida das pessoas, e eu chegava para as pessoas e falava, todos foram revestidos do poder. Eles viram entre eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito, e conforme o Espírito lhes concedia falar, eles oravam em línguas. E eu disse, então o segredo é perseverar. E eu comecei a orar. Senhor, eu agora quero impor as mãos e as pessoas serem batizados. Eu lia muito o livro de Atos. Eu via Pedro ali curando o paralítico no templo Formosa. A palavra dizia que Pedro era tão ungido que quando ele passava, as pessoas eram colocadas em fileiras e a sua sombra curava as pessoas. Mantos do apóstolo Paulo eram rasgados e levados e pessoas com espíritos malignos eram libertas. E eu questionava, dizia, Senhor, o Senhor pode fazer isso na minha vida? Esta unção maravilhosa pode vir sobre a minha vida? E o Senhor começou a falar comigo, o Senhor disse, pode, comece a me buscar. E eu comecei a orar, comecei a consagrar, comecei a ler a palavra radicalmente. Eu me converti com 18, dos 18 aos 19 fiquei desempregado, e aquele ano eu busquei a Deus muito intensamente. Lembro-me de um dos primeiros convites para pregar lá na região de Mucambo, e eu estava orando, pastor Sebastião, Senhor, eu quero ver o poder do Espírito no final deste culto. Queridos, foi uma experiência maravilhosa. Porque eu lembro que muitas vezes eu orava e falava, Senhor, quando é que eu vou saber que eu estou revestido do poder do Espírito Santo? E o Senhor viu com uma palavra bem simples e interessante, Ele disse, quando chegar a hora você vai saber. Eu lembro que quando eu estava pregando naquele dia, eu senti uma graça, uma unção do Senhor. Enquanto eu ministrava, eu senti algo vindo sobre mim e percorria todo o meu corpo. Eu disse, tem algo diferente aqui na minha vida. E eu comecei a ministrar para as pessoas. Querido, começou a acontecer em vários cultos. Eu ia pregar no final do culto, eu chamava as pessoas para ser batizadas no Espírito Santo. As pessoas começaram a ser cheias e batizadas no Espírito Santo. Eu comecei a ver isso culto após culto, através da palavra, através da busca, começou a ficar normal para mim. Eu disse, é esta vida que eu quero viver, é o que a palavra de Deus me promete. Lembro-me de cultos, queridos, que eu ministrava não só a palavra, mas a adoração. Lembro-me de um muito específico. Eu fui ministrar a adoração e eu disse, irmãos, quem quer ser batizado no Espírito, vem aqui à frente. Eu vou ministrar o louvor. Depois do louvor, eu vou orar e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Irmã Célia, quando eu comecei a dedilhar o violão, o Espírito Santo veio sobre aquele povo. E eu vi uma irmã tão cheia do Espírito Santo e sendo batizada no Espírito Santo. Eu falei, que coisa maravilhosa. Queridos, isso não parou só nos cultos, não. Na minha casa, nós fazíamos culto doméstico. E eu vi meu irmão sendo batizado em um culto lá com 4 pessoas. Eu, minha mãe, minha irmã e ele. Um culto simples ao Senhor ali no lar. Ele olhou para mim e disse, Giovanni, ele via, né, a minha busca, viu o que estava acontecendo, ele disse, eu creio que eu posso ser batizado no Espírito Santo, você pode orar por mim? Eu ministrei o que era o batismo no Espírito para ele e falei, vamos todo mundo se ajoelhar. Quando nós se ajoelhamos, nós sentimos a glória do Senhor nos envolver. Ele foi cheio e batizado no Espírito Santo. Quando eu liderava os jovens lá em Frei Paulo, toda quinta era oração em palavra. Queridos, uma reunião após as outras, vários jovens batizados no Espírito Santo. E a fome entre o povo começou a crescer, era algo maravilhoso. Algo maravilhoso, queridos.
E eu disse, Senhor, glória a Deus pelo batismo no Espírito Santo, agora eu quero experimentar milagres. Eu quero orar por pessoas e pessoas serem curadas. E eu ficava com aquele receio, e se eu orar e a pessoa não for curada? Mas o Senhor diz, os sinais acompanharão aqueles que... E eu comecei a orar por pessoas e elas começaram a ser curadas. Não era só nos cultos, no trabalho também. Eu ficava ali orando em línguas no trabalho. Eu trabalhava de início no almoxarifado. E eu ficava ali no meu cantinho, enquanto não tinha ninguém, estava orando, orando, orando. De repente apareceu alguém, Giovanni, eu estou com uma dor em tal lugar. Eu disse, já sei o que é, Senhor. Eu falava, você crê que Jesus pode lhe curar? Creio, posso orar por você? Pode. Eu orava e ele era curado. Uma pessoa que nem conhecia Jesus. Queridos, as pessoas começaram a bater lá na porta de casa. Lembro, um dia eu estava em casa buscando ao Senhor e uma pessoa bate na porta de casa. E aí, era uma vizinha, ela ouviu que eu orava por enfermos na igreja, nos ambientes. Ela estava sentindo fortes dores de cabeça e ela bate na porta, minha mãe atende. Ela disse, Giovanni está aí? E minha mãe, está. Ela disse, é porque eu estou com muitas dores e eu ouvi que ele ora e eu quero ser curada por Jesus. Eu disse, quem é, mãe? E ela falou, uma mulher que veio aí receber a oração. Eu disse, recebeu oração aqui em casa? É. E aí ela falou, olha, eu estou com muita dor de cabeça intensa e não passa, e eu ouvi que você ora. Eu disse, irmã, não sou eu que curo, não sou eu que faço. Eu sabia o poder que estava sobre a minha vida. Lembra de Pedro? Não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu sabia o que eu carregava, o Espírito Santo estava habitando em mim. E eu falei, tudo bem, vou orar por você. Eu impus as mãos sobre ela. E eu fazia um teste. Toda vez que eu orava por alguém enfermo, eu perguntava, vê se a dor sumiu, testa aí. E enquanto eu estava orando por ela, que eu olhei para ela e disse, testa se a dor sumiu. Quando ela abriu o olho, ela regalou o olho assim para mim, e eu já sabia, o Senhor tocou a vida dela. Ela disse, Giovanni, quando acabou a oração, essa dor saiu instantaneamente da minha vida, eu fui curada aqui agora. Eu vi muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas cheias. Até hoje, em um culto recente lá em Ribeirópolis, um congresso de jovens, um retiro, muitos jovens batizados no Espírito Santo. Rebeca Testemunha estava lá. Um culto que nós tivemos de jovens lá em São Cristóvão, jovens batizados no Espírito Santo. Mas isso, queridos, não é porque eu sou especial nem nada do tipo, não. Deus responde a todos aqueles. Eu não vejo nada disso. Eu vou viver o que a palavra de Deus diz. Se eu prego sobre curas, eu vou orar sobre curas e eu vou ver cura. Se eu prego sobre milagres, vou ver milagres. Se eu prego sobre batismo no Espírito, eu vou ver batismo no Espírito Santo. Eu vou ter uma vida ungida. E uma das coisas para você ter uma vida ungida é ter uma vida consagrada a Deus. Estou de férias, né, querido? Alguns dias, um grande milagre de Deus. E esses dias eu estou aproveitando para buscar mais intensamente ao Senhor. E como tenho aprendido através da vida do pastor Ronaldo e da missionária Ivone. Eu achei que eu tinha fome de Deus, até conhecer eles. Eu vi que eu ainda sou uma criancinha perto deles. Mas isso tem me inspirado a querer mais a face do Senhor. E eu quero, queridos, pedir algo pelo Espírito a vocês. Esses dias estivemos aqui na consagração, sábado, missionária Ivone. Sábado na consagração, estavam alguns poucos irmãos. Queridos, é dificultoso acordar pela manhã, muitos têm tarefas, mas se você não tem tarefa no sábado, e mesmo sendo dificultoso, deixe de dormir um pouquinho e venha para a consagração. Junte-se com os seus pastores aqui nesse lugar. Vocês só vão experimentar o que os pastores e vocês têm pregado quando vocês começarem a despertar para buscar a Deus, não só nos cultos de final de semana. Não estou falando que vocês são crentes assim não, queridos, mas quando vocês buscarem a Deus nos seus lares, nos cultos de final de semana, nos cultos da semana e principalmente nos cultos de consagração. Quando, assim como no culto de fim de semana, a igreja está cheia, no culto de consagração ela também estiver cheia, à noite no culto iremos ver as maravilhas e os sinais. Uma igreja só experimenta avivamento igual de Atos 2, quando ela ora. Não é apenas 1, 2 ou 3 que tem que estar na brecha. Todos vocês são chamados. Não dê desculpas a Deus. Naquele grande dia, quando as nossas obras forem apresentadas ao Senhor, seremos julgados por cada uma delas.
Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, há um legado sobre essa igreja. Eu creio numa expansão tão grande que o templo vai ficar pequeno, mas antes dessa expansão, você precisa despertar para buscar a face de Deus, você precisa desejar isso, pegar junto com a sua liderança e começar a viver um estilo de vida sobrenatural como Jesus ensinou. Seu coração está aberto nessa noite para essa palavra? Você vai se comprometer com o Senhor, com a palavra e com a liderança para viver esse estilo de vida? Se você disser sim para o Senhor, eu quero convidar o Ministério de Louvor, já estou encerrando, queridos. Enquanto eles entoam uma canção, eu quero orar pela sua vida. Fique de pé.